Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, só reforçando o que a pastora Sueli falou, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, então o primeiro culto, vai ser um culto profético, com ministério profético, então se você puder estar aqui, venha, com certeza vai ser poderoso para a sua vida, né? É assim que nós cremos. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz o texto que você conhece de cor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? De fato, na minha versão aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então eu coloquei o título da mensagem: Fé, a chave para mudanças radicais na minha vida. Fé, a chave para mudanças radicais na minha vida. E o que eu aprendo aqui nesse texto é algo transformador para a minha vida. Quando eu estava buscando de Deus uma palavra para hoje, encerramentos, e ficou muito claro essa palavra aqui para nós passarmos para a igreja, porque tudo depende de nós, porque Cristo, Ele já fez tudo. Às vezes as pessoas estão esperando que Deus faça alguma coisa na vida dela. Meus amados, ouça, Deus Ele já fez tudo. Tudo que a gente possa imaginar, Deus Ele já fez. Tudo agora depende de nós manifestarmos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas estão esperando: pastor, eu estou esperando Deus fazer, mas esperando o quê, meu irmão? O quê, minha irmã? Não, que Ele faça isso, que Ele cure essa pessoa, que liberte aquela pessoa, que transforme. Meus amados, tudo isso Cristo já fez. Quando Ele disse lá na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado, quer dizer, o que Ele tinha para fazer, Ele fez. Agora Ele entrega para a igreja, para que a igreja possa dar, em outras palavras, continuidade nessa obra consumada. Não é uma obra para ser consumada, é uma obra consumada. É a mesma coisa que tem pessoas que querem vencer o diabo. Pastor, eu estou lutando para vencer o diabo, mas venceu quem? Não o diabo, pastor, mas o diabo Jesus já venceu. Você quer dizer que você é maior que Jesus, quer vencer o que Jesus já fez? Quer dizer que o que Jesus é mentiroso? Ele deixa claro, Ele destruiu, Ele aniquilou, Ele já derrotou aquele que tinha o poder. Então nós não estamos aqui para destruir o diabo já foi vencido. Nós temos aqui manter ele no lugar que ele precisa estar, que é debaixo dos nossos pés. Amém? Então o que eu aprendo aqui nesse texto é que é algo que é transformador para a minha vida. Entra ano, termina um ano, e algo que nós não podemos deixar de lado é o quê? A nossa fé. As pessoas estão preocupadas muito com o próximo ano, ou seja, quem garante que você vai comemorar 2026? Pastor, o senhor está sendo pessimista, está dizendo que eu vou morrer? Não, não estou dizendo que você vai morrer, mas a trombeta pode soar antes do culto terminar. Então os fogos, ou seja, a ceia, o peru, o chefe, sei lá o que você comprou para a ceia de Natal, vai ficar lá, talvez. Porque a gente não sabe, a trombeta pode soar agora, pode soar amanhã, ou seja, a gente planeja, mas é Deus que maneja. Então, algo que nós não podemos esquecer, não podemos deixar de lado, independente se entramos um ano, terminamos um ano, iniciamos um novo ano, nós não podemos deixar de lado a nossa fé. Fé, ela não é um acessório. Eu creio que de repente você veio aqui nessa noite com alguns acessórios no seu corpo. Sem esses acessórios, você continua sendo a pessoa que você é, sim ou não? Pastor, mas o meu Rolex aqui, pastor, ele tem, custa lá seus 200, 300 mil, mas é um acessório. Ele não vai te fazer mais bonito que você já é. Alguns não creem que é bonito, só vocês são lindos, Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não consigo ver Deus feio, então eu não consigo me ver feio, mesmo que você me veja feio, mas eu sou bonito, porque eu sou a obra de Deus.
Então o Rolex, ou esse pingente de ouro, ou seja, esse colar de 100 mil no seu pescoço, ele não vai fazer você diferente, só vai chamar a atenção talvez de alguma pessoa, mas você continua sendo quem você é. Então quando se trata de fé, fé não é um acessório que de repente a gente tem ou não tem, que a gente carrega ou não carrega. Fé é algo importante na nossa vida. Fé não depende da estação, né? A gente está agora no verão, agora você usa algumas roupas mais leves, mas daqui a pouco vai mudar a estação, você vai começar a deixar essas roupas leves de lado e vai colocar o quê? Uma outra roupa de acordo com aquela nova estação. Ou seja, de repente chega o inverno, você vai buscar aquela jaqueta que ficou lá uns 6 meses no guarda-roupa. Se você não doou, está lá os 6 meses ou 1 ano guardado lá. Agora eu vou usar aquela jaqueta. Por quê? Porque aquela jaqueta é para aquela estação. Então agora, quando se trata de fé, não é algo que a gente pode deixar de lado. Não é como uma comida, né? Que de repente, não, pastor, domingo, já ouvi várias vezes as pessoas falar, domingo não pode faltar maionese, em alguns lugares. Sim ou não? Alguns, pastor, na minha casa pode faltar maionese, mas não pode faltar picanha. Glória a Deus, então, pela sua picanha. Ou seja, né, uns dizem assim, agora vai chegar no Natal, não pode faltar o peru. Não sei se o peru está tão em alta hoje, mas antigamente, né, sempre se falava da ceia do Natal, falava do peru. Assim, chega na Sexta-feira Santa, que antecede a Páscoa, ali assim, não pode faltar peixe. Então, ou seja, são comidas, mas quando se trata de fé, não é assim. Fé não pode faltar em qualquer estação, em qualquer momento, independente da vida, ou seja, independente do momento que a gente esteja vivendo. Fé é a chave para mudanças radicais na minha vida. Fé é a chave. Às vezes as pessoas querem mudança, mas a mudança vai depender dela, ou seja, está com ela. Então, o meu desejo, ou seja, né, se o seu desejo que esse novo ano seja melhor do que esse que está encerrando, você precisa o quê? Se mover em fé. Se mover em fé. Pastor, esse ano não foi tão bom, espero que o próximo seja melhor. Glória a Deus, eu creio que sempre vai ser melhor, porque com Deus não tem tempo pior. Ou tem? Para você tem? Não, comigo não tem. Ou seja, uma vez que Cristo faz parte da minha vida, não tem tempo ruim. Pode vir as circunstâncias, elas podem se levantar sim, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele vai estar sempre da mesma forma. Então, se eu desejo algo poderoso nesse novo ano, eu preciso me mover em fé. E parece algo tão simples, mas cada vez que se aproxima mais e mais o quê? A volta, ou seja, o arrebatamento da igreja, menos fé na vida de muitos. Quanto mais se aproxima, cada dia que passa, nós estamos mais próximos da trombeta soar. Sim ou não? Sim, mais perto, ou seja, do arrebatamento da igreja ser levado. Mas quanto mais se aproxima esse tempo da trombeta soar, menos fé é manifestada. Menos as pessoas têm manifestado a fé na vida delas. Então não é que a fé ela diminui, a questão é que ela não está sendo manifestada. A fé, sempre a gente tem ensinado e vamos continuar ensinando, se Deus assim nos permitir, cada pessoa que confessou a Cristo, cada vida, seja lá a pessoa que confessou ontem Jesus e aquela que confessou há 50 anos atrás, cada pessoa que confessa a Cristo, ela recebe uma medida de fé. Todos recebem uma medida de fé. Não importa se a pessoa ela não sabe falar, se ela não sabe ler, se ela, enfim, ela recebe uma medida de fé. Todos. Deus não faz acepção. Deus ele é justo no sentido assim que todos recebem a mesma medida. Ninguém pode dizer, pastor, eu não tenho fé. Não, você recebeu, se você confessou a Cristo, você recebeu uma medida de fé. Todos receberam um presente, todos receberam um dom. Você tem um dom. Talvez muitos aqui têm dom de curar, dom de operação de milagres. Pastor, mas eu nunca vi um milagre acontecer. Mas você já orou para uma pessoa, já orou para que um milagre acontecesse? Já orou para que uma pessoa fosse curada, de repente, que mora junto com você, que trabalha junto com você, que estuda com você, enfim, você se deparou com uma pessoa com câncer ou com outra doença e de repente, poxa, como eu gostaria que essa pessoa fosse curada. Se você impusesse as mãos, se você declarasse uma palavra, você já ia ver se esse dom já está operando na sua vida ou não.
Então, quantas pessoas podem estar morrendo, às vezes, do nosso lado, sem que a gente manifeste o quê? A fé que está na nossa vida. Aquela pessoa ali, ela está esperando que alguém manifeste fé na vida dela. Todas as pessoas que você encontra, talvez se você embarcar num ônibus ou embarcar em algum lugar, se você for fazer uma festa, for para o litoral, for a algum lugar, ver aquela multidão de pessoas, toda aquela multidão, Jesus morreu por eles. Todas aquelas pessoas que estão lá se embriagando, ou se drogando, ou fazendo várias coisas erradas, Jesus morreu por eles. O destino daquelas pessoas é a eternidade, ou seja, Jesus morreu para que elas possam passar a eternidade com Ele. Mas elas só vão passar a eternidade com Ele se alguém que recebeu essa medida de fé falar do amor de Cristo para essa pessoa. Às vezes a pessoa, pô, pastor, como é que aquelas pessoas podem fazer aquilo? Pois elas fazem aquilo porque elas não conhecem o que nós conhecemos. Agora, a partir do momento que elas conhecerem o que nós temos, a vida delas pode ser transformada, a vida dela pode ser mudada, como a nossa vida ela foi transformada. Sua vida foi transformada com Jesus? A minha foi. Então, a fé não diminui, a questão é que ela não está sendo manifestada. Então essa é a questão. Ontem à noite, não sei quantos enfrentaram o temporal, lá em casa tinha o temporal, e a gente já tinha ouvido de várias coisas, então começou o temporal, começou o vento, o que a gente vai fazer? Levantar as mãos, repreender o vento, repreender a força, repreender o poder, e começa a repreender, e começa a orar, e começa a manifestar, talvez 10 minutos, talvez 15 minutos, às vezes é 1 minuto, às vezes não termina nem 1 minuto, a obra já está feita, ok? Daqui a pouco parou. Ah, pastor, mas quem garante que foi a oração? Uma coisa eu sei, como aquele cego que foi curado, quando ele foi questionado pelos escribas, pelos religiosos. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quem orou por mim foi esse camarada ali que diz que é Jesus Cristo. Uma coisa eu sei, eu era cego. Uma coisa eu sei, o vento estava ali. Eu comecei a orar, o vento parou. Uma coisa eu sei, se foi a minha oração ou não foi, mas eu orei. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. São muitos exemplos. São muitas coisas, mas como que a gente pode saber? Quando a gente se manifesta, quando a gente libera. Então a fé não está sendo manifestada, ela não diminui, à medida que você ganhou, ela não vai diminuir, ela vai continuar, ou seja, você pode aumentar ela. A questão é essa. Então, quanto mais eu manifesto a fé, mais eu estou aumentando o nível de fé. Agora, diminuir, ela não vai diminuir, ela vai ficar a mesma medida. Então, ou seja, eu preciso manifestar. Quanto mais eu manifesto, a atenção é aumentar. Você sabe, os discípulos muitas vezes foram questionados por Jesus pela pequena fé. Por quê? Porque eles não estavam manifestando. Mas depois, lá na frente, você vê esses mesmos discípulos operando maravilhas. Você vê o mesmo discípulo lá, pela sombra dele, as pessoas sendo curadas. Ou seja, o nível aumentou. Mas é através da manifestação. Então Jesus, ele alertou essa questão que é crucial na nossa vida. Ele deixa bem claro, quando o Filho do Homem vier, ele achará o quê? Ele achará fé na terra. Veja que ele não faz essa pergunta, quando eu retornar, eu vou encontrar uma igreja lotada? Eu vou encontrar um galpão lotado de pessoas, uma banda poderosa no altar, ou seja, eu vou encontrar uma IBI poderosa. Não, ele diz, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? E ele faz essa pergunta. Então o próprio Jesus, ele chama a atenção, Lucas 18, versículo 8, que é a parte do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo, né? Você conhece a história? E ele questiona se os discípulos eles manterão a fé perseverante durante o que? A longa espera pela sua vinda. Quantas pessoas, se você ler lá nas cartas do apóstolo Pedro, você vai ver lá que muitas pessoas já falavam lá, mas vocês estão esperando quem? Jesus, mas olha, o tempo que ele falou que ele ia voltar, ele já demorou muito tempo, as pessoas já desistiram de esperar Jesus. E naquilo que foi escrito há mais de 2000 anos, não é diferente nos nossos dias. Hoje, quando muitas vezes a pessoa fala de arrebatamento, lá vem o pastor com essa história de novo. Já faz mais de 2000 anos. Quem garante que Jesus vai retornar? Quem garante que a igreja vai ser arrebatada? Ou seja, é isso que a gente vive nos nossos dias. Então Jesus ele está falando isso muito claro aqui. Será que os discípulos eles vão manter a fé perseverante durante essa longa espera da sua volta? A longa espera para muitos, como eu falei domingo passado, mas para Jesus, para Deus não, 600 anos, quando o profeta Isaías, ele profetizou sobre a vinda de Jesus, se passaram 600 anos, para muitos, meu Deus, 600 anos, mas a Bíblia diz que Jesus chegou no tempo de Deus.
Então, para Deus não tem 600 anos, 2.000 anos. Para Deus, 1.000 anos é como um dia. É o que a Bíblia diz, 1.000 anos é como um dia. Então, um dia como 1.000 anos. Agora, o que ele faz, a pergunta que assim é mostrar, será que nessa espera, nessas lutas, nessas dificuldades, que você não precisa se iludir que 2026 não vai ter dificuldade, não vai ter lutas, não vão ter tribulações, isso sempre vai ter no caso, mas o que a gente pode esperar, ou seja, que o mesmo Deus que nos sustentou esse ano, é o mesmo que vai nos sustentar no próximo ano, e assim será até a trombeta ela soar, amém? Glória a Deus. Então, quanto mais próximo, não só de um ano novo, mais próximo do arrebatamento, vai se exigir mais manifestação dessa fé que nos foi dada. Precisamos, quanto mais se aproxima o dia, mais vai se exigir de nós, no sentido que a gente manifeste a fé que nós já temos. Já temos. Não é um acessório, a gente já tem. De fato, então não existe algo diferente que possa ser usado para, conforme o versículo, capítulo 11, versículo 6, que possa ser usado. Por isso que ele diz, o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas elas estão querendo agradar a Deus, mas sem fé, num sentido, sem a manifestação da fé. Ela quer fazer como se algo para impressionar Deus, mas sem fé, não tem como. Então, a questão aqui não é, ouça só, a questão aqui não é que Deus precisa ser agradado. O texto é muito claro, a questão não é que Deus ele precisa ser agradado, que Ele necessite, não pastor, Deus ele está lá no céu e Ele necessita ser agradado. Deus não necessita ser agradado. Deus não precisa ser agradado. Mas como a Bíblia está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, a questão aqui, ela está totalmente voltada para nós. O que o escritor está falando aqui, ele está falando para a minha vida e para a sua vida. O foco aqui somos nós. Então a questão aqui totalmente voltada para nós, porque os beneficiados somos nós. Quem é beneficiado somos nós. Por isso que ele deixa bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Primeiro passo. Se ele crê que Deus existe, o que acontece? Deus ele é galardoador, Ele é recompensador. Recompensador do quê? Daqueles que o buscam. É o que o texto ele está dizendo. Então, se nós não nos movemos em fé, nós deixamos de receber aquilo que está disponível para nós. Quantas pessoas elas estão clamando para Deus fazer uma coisa e Deus está dizendo bem claro, você pode receber, mas depende de ti, não depende de mim, depende de você. Então, quantas pessoas que não se movem em fé, ela deixa de receber aquilo que está disponível para ela. Não é alguma coisa que já está disponível para a vida dela, que ela pode acessar. Então o texto é muito claro, porquanto, ou noutra versão diz, de fato, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, o que o escritor está deixando muito claro aqui é necessário. Diga comigo, é necessário. Uma vez mais, é necessário. Então, meus amados, eu creio que todos nós, a gente espera viver um ano melhor no próximo, amém? Eu espero, ou seja, eu creio, porque Deus sempre tem coisas a mais para fazer na nossa vida, Deus nunca se esgota. Não, pastor, eu creio que tudo que Deus tinha para fazer em mim, Ele já fez. Então, meu irmão, eu vou orar para que o anjo venha te recolher. Não, pastor, não, porque se Deus já fez tudo, não tem mais propósito para você nessa terra. Não tem, se você ficar, você vai incomodar. Vai dar trabalho. Então, se você ficar e dar trabalho, a minha oração lá no secreto, vou dizer, pai, esse irmão, ele quer começar a dar trabalho. Então, manda um anjo para recolher o abençoado. Eu vou me encontrar com ele na glória, ele vai estar lá. Porque Deus, ele tem propósito para a nossa vida. Deus não se esgota, ou seja, porque quanto mais nós entendermos a obra de Deus, essa obra não é para a gente parar em nós, essa obra é para ser manifesta através de nós.
para ser manifesta através da nossa vida. Então, esse ano foi bom, mas nós cremos que Deus sempre ele tem mais. Agora, o mais de Deus, ele sempre vai depender de mim. Às vezes as pessoas estão esperando do pastor, mas o pastor ele só vai receber se ele crê que Deus existe. Pastor, quer dizer que tem pastor que não crê? Não, tem muito que não crê que Deus existe. Tem muitos que não creem. Como assim não crê? Lógico, se ele cresce, ele fosse, ele se relacionava com esse, mas como ele não crê, ele não se relaciona, ele se move, ou seja, na justiça própria, no braço, na força e assim por diante. Então, eu quero algo novo, mas ele só depende de mim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então é necessário, porque se eu não creio que Ele existe, logo eu não vou me aproximar dEle. E se eu não me aproximo dEle, logo eu não tenho recompensa. Só que esse se aproximar, ele não tem a ver com distância. Às vezes a pessoa diz, pastor, mas como que eu vou me aproximar de Deus se eu nem vejo Deus? Quando ele está falando desse se aproximar, ele não está falando de uma distância, ele não está falando daqui a lá, como é que eu vou me aproximar lá no Antônio se ele está lá longe? Não é esse se aproximar, não tem a ver com distância, não tem a ver com metragem. Por quê? Porque Deus ele mora dentro de nós. Você crê ou não crê que Deus mora dentro de você? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então nós somos a habitação, a morada de Deus. Então eu sempre digo, às vezes as pessoas estão olhando, pastor, eu faço assim porque eu quero ver Deus. Mas você não deveria fazer assim, você deveria fazer assim. A cabeça não é para cima, a cabeça é para baixo, porque aqui é o templo. Aqui é a morada não é ela, a morada está aqui. Então, ou seja, quando se trata desse se aproximar, não é distância, esse se aproximar é relacionamento. É isso que ele está falando, ou seja, é um relacionamento, então esse se aproximar está voltado a um relacionamento. E 2026, eu creio que vai ser um ano de se intensificar o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos, ou seja, eu creio que nós vamos estar ensinando muito sobre uma intensificação desse relacionamento. Porque quanto mais eu conhecer esse Deus, mais eu vou ser beneficiado, mais vidas vão ser beneficiadas. Um cônjuge, quem é casado, aí assim, quanto mais o marido conhece a esposa, quanto mais a esposa conhece o marido, quanto mais os pais se relacionam com os filhos, quanto mais os filhos se relacionam com o pai, essa família vai ser uma família destruída, ela tem mais probabilidade de ser destruída, tem mais probabilidade, ou seja, de divórcio, de destruição naquela casa? Não. Ou seja, quanto mais a família, quanto mais, estou falando da família, um exemplo, mas em outras áreas também, só um exemplo, quanto mais um relacionamento próximo, mais a gente vai conhecendo um ao outro, mais a gente vai descobrindo algumas coisas que a gente pode ser útil na vida do outro. É assim. Então, quando o escritor está dizendo aqui, quanto mais aquele que se aproxima de Deus precisa crer, ou seja, para se aproximar precisa crer. Então, quanto mais, ou seja, a gente se relacionar com Deus, mais nós vamos conhecer. Então, para eu me relacionar com Deus, eu preciso o quê? Desejar. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas a gente ouve o quê? Quantos não leem a Bíblia? Quantos não leem as Escrituras? Mas ela quer se relacionar com Deus, mas a forma de eu me relacionar é na palavra. A forma de eu me relacionar é tendo comunhão com o Espírito Santo. Então, se eu não tenho prazer em orar, se eu não tenho prazer em ler a palavra, então como que eu vou conhecer mais a Deus? Aí não tem como. Aí fica difícil. Então, agora, para que eu possa querer conhecer mais a minha esposa, eu preciso desejar estar próximo. Quantas pessoas às vezes só desejam estar próximo, pensando no que ela pode receber? Isso é uma forma egoísta. Então, se eu me aproximar da minha esposa só pensando no que ela pode me dar, eu sou a pessoa mais egoísta dessa terra. Se eu me aproximar de um filho pensando só no que ele pode me dar, eu sou o pai mais egoísta dessa terra. Se eu me aproximo de Deus, quantas pessoas estão na igreja se aproximar de Deus só por aquilo que Deus pode dar, essa pessoa é uma pessoa egoísta. Por quê? Porque Deus ele já deu tudo. Ele já deu. Então eu me aproximo, quando nós falamos de generosidade, aqui pelo menos na igreja a gente se ensina, a gente não traz para receber, a gente traz por gratidão, porque a gente já recebeu.
Nós temos sido abençoados, Deus tem sido, né, generoso de uma forma poderosa, por isso nós se manifestamos, não debaixo de pressão, não debaixo de opressão, porque se não dá, porque se não fizer você vai para o inferno, não. Se eu ajo dessa forma, eu não estou agindo conforme a palavra de Deus ensina. É bem pelo contrário. Então, Deus, Ele se agrada de nós quando Ele pode o quê? Então, para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso desejar. E Deus, Ele se agrada de nós quando Ele pode o quê? Nos recompensar. Esse é o segredo desse versículo. Esse é o segredo. Deus, Ele se agrada de nós quando o quê? Quando Ele pode nos recompensar. Quando Ele pode nos dar, quando Ele pode se manifestar mais. Por isso Ele está dizendo, sem fé é impossível agradar. Sem fé não tem como eu agradar. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a pessoa que se aproxima dEle, creia que Ele existe, porque Ele tem recompensa para aquela pessoa. Ele tem galardão para aquela pessoa. Conforme diz a mensagem, Ele é recompensador, Ele é galardoador. Então o foco de Deus, ou seja, para que nós possamos agradar Ele, por quê? Porque quando eu me aproximo crendo, ou seja, existe galardão. Quem? Eu não estou buscando, mas Deus, Ele quer me dar. O Pai, Ele quer nos dar. Esse é o foco dessa mensagem. A forma de Deus nos recompensar é quando nós cremos nele. Essa é a forma. Então, meu amado, ouça isso, Deus, Ele quer nos recompensar. Deus, Ele quer nos recompensar. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus doador, Ele tem prazer em dar. Que 2026 você entre esse novo ano, né, com esse pensamento, com essa verdade no seu coração. Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer. É prazeroso para Deus. É prazeroso. Às vezes tem pessoas que não têm prazer em dar, em abençoar uma pessoa, mas não é o caso de Deus. Deus, Ele tem prazer de recompensar. Ele amou tanto o mundo que Ele fez o quê? Ele deu. Ele deu o quê? O que Ele tinha de melhor. Ele deu o que tinha de melhor. Deus não precisava amar o mundo. Nós íamos todos para o inferno. Todos nós íamos ser lançados no inferno, depois um lago de fogo, de enxofre, ou seja, e acabou-se, ou seja, ficar lá, ou seja, sofrer por resto da eternidade. Mas Deus decidiu nos amar. E Ele decidiu amar e nos dar o que Ele tinha de melhor. Então, se não bastasse tudo o que Ele fez por nós, dando o seu Filho, Ele quer nos dar mais. Ele quer nos dar mais, é a vontade de Deus. Ele quer nos recompensar por meio daquilo que Ele nos deu. O que Ele nos deu? A fé. Ele quer nos recompensar através da fé. Se Deus, né, já não bastasse Ele dar o Filho, o melhor que Ele tinha, mas Ele, não, eu quero dar mais. Eu quero dar mais, eu quero que o meu povo experimente mais, eu quero que os meus filhos vivam mais, que eles desfrutem mais, que eles possam manifestar mais. Então eu quero recompensar eles. E para me aproximar, a única maneira, ou seja, de fazer, ou seja, me aproximando, me relacionando com Ele é por meio da fé. A maneira dele fazer depende unicamente de mim. A maneira dele fazer. Depende, a única forma para Ele me recompensar é mediante a fé, que Ele existe. A fé que Ele existe. Mediante a fé que Ele me ouve, que Ele nos ouve. Mediante a fé que Ele se move a nosso favor. E eu profetizo que 2026 será um ano onde você será tremendamente recompensado por Deus. Tremendamente, não é só um pouco, mas de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, recompensado. Recompensado por Deus. Por quê? Porque você está entendendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É assim. Não é através de uma campanha poderosa, não. É através da fé. É através da fé. Se você está entendendo, sem fé, meus irmãos, não tem recompensa. Ele deixa muito claro que Ele é galardoador, Ele é recompensador, mas precisa o quesito principal, fé. Fé no quê, pastor? Que Ele existe. Se Ele existe, quando eu levanto a mão, ou seja, no sentido ali é um vento, é uma trovada, é um temporal, seja lá o que for, é uma calamidade, seja lá o que for, Deus vai se mover. Mas por que eu me levanto, por que eu me posiciono? Porque eu creio que Ele existe. Porque eu creio que Ele existe. Então essa é a recompensa para ser desfrutada aqui nesse mundo, nesse tempo.
Porque a salvação nós já temos, mas ela é eterna e tem muito mais para a gente desfrutar nesse mundo. Salvação é eternidade. A salvação nós já temos, ou seja, nós já somos salvos. Pela fé nós já somos salvos. Agora Deus Ele quer mais para a nossa vida já nesse mundo, para desfrutarmos aqui nesse tempo, amém? E a chave para qualquer mudança em qualquer área da nossa vida se chama fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 e o 5, diz o texto, a Bíblia ela deixa muito claro a fé que vence o mundo. Diz o texto, o apóstolo João, o que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus aqui? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente, você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Quem é que vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, mas eu estou esperando no fulano, ciclano. Não, eles não têm fé. Não, mas é a mesma coisa você esperar no diabo, que ele venha te dar a paz do Senhor, irmão. Ele não vai, não é a natureza dele, não é. Então a fé que vence, ou seja, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente, então quer dizer o que? Não existe uma outra maneira. A gente está esperando em homens, a gente está esperando em governo, a gente está esperando na economia, ou seja, mas o apóstolo João deixa bem claro, aquele que vence o mundo, ou seja, a vitória que vence é a nossa fé. A igreja é responsável pelas mudanças no mundo. Não é um sistema de governo que vai mudar, eles vão mudar para pior. Agora, para a mudança, ou seja, para o mundo conhecer Deus, é através da igreja. Então nós, igreja, somos responsáveis pelas mudanças. Nós somos responsáveis para que Deus possa ser glorificado. Então você lembra quando Jesus ele foi preparar, lá em Mateus capítulo 9, versículo 29, né, Jesus, ele está, né, as pessoas procurando Jesus para que ele pudesse curar ou fazer um milagre. E aqui ele diz no livro de Mateus, e ele tocando nos olhos dele disse, que seja feito segundo a fé que você tem. Que seja feito segundo a fé que você tem. Na minha tradução, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então Jesus não falou aqui em dúvida, ele foi incisivo, ele deixou muito claro, faça-se conforme a vossa fé. Pastor, a minha casa está um caos. Faça-se conforme a sua fé. Esse caos pode ser transformado. Essa situação pode ser transformada, mas ser de acordo com a vossa fé. Se você tem fé para a destruição da tua casa, então essa vai ser o resultado. Se você tem fé para a mudança na sua casa, esse vai ser o resultado. Seja conforme a vossa fé. Então eu vou receber aquilo e somente aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio. Se eu creio pouco, eu vou desfrutar pouco. O que eu vou esperar para 2026? O que você crê e espera é aquilo que vai acontecer. Pastor, eu já estou vendo, pastor, estou vendo. Vai ser uma desgraça. É assim que vai ser a sua vida, vai ser uma desgraça 2026. Não, pastor, mas ora por mim. Vou orar para quê? Não, mas é conforme você crê. Você crê que vai ser uma desgraça, vai ser uma desgraça. A minha oração não vai mudar a desgraça na sua casa, porque é conforme a vossa fé. Você tem fé para ser uma desgraça, é assim que vai ser. Mas aqui não, graças a Deus, todo mundo crê que vai ser um ano poderoso. Então, o que eu espero é aquilo que vai acontecer. Então, eu não devo esperar desgraça, eu não devo esperar escassez, eu não devo esperar miséria, doença. Ah, pastor, eu já estou sentindo que esse ano não escapa, esse ano o câncer vai vir. Então, esse ano eu já estou vendo, pastor, vai vir aquele galopante. Eu acho que eu vou durar só 2 semanas, pastor, porque já prepara que vai ser o senhor que vai fazer o meu velório. Então, mas dá para o pastor fazer uma oraçãozinha? Não dá, irmão. Mas como? Não, se está esperando o câncer, como é que eu vou reverter aquilo que estás esperando, meu irmão?
Quem reverte aquilo que você aguarda é você que reverte esse cenário. Então eu não posso esperar por miséria, por escassez, por doença, por depressão, por morte ou fome. Mas pastor, e as previsões, pastor? Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo de número 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus falando, tá? É o profeta, mas Deus usando o profeta, ele está deixando bem claro. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Veja que a palavra é muito clara aqui, né? Na minha versão diz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, antes ela vai fazer o quê? A palavra, Deus falando muito claro, assim é a palavra que sai da minha boca. Eu já falei várias vezes desse versículo. Então Deus está dizendo, a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Em outras palavras, Deus não libera a palavra ao lento. Em outras seja, vou liberar uma palavra, mas talvez um cachorro pegue, talvez um burro pegue, talvez uma... Não, a palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim da forma como ela foi liberada, porque quando ela é liberada, existe um propósito, e o propósito que Deus está falando aqui é que ela cumpra o propósito dela é regar a terra, ou seja, o propósito é molhar aquela semente, para que aquela semente ela germine, e dessa forma ela possa retornar para Deus. Então Deus está dizendo o quê? A minha palavra ela não é liberada sem propósito, ela volta para mim não da forma como ela volta já te manifestando. Então ela diz aqui, não voltará para mim vazia, antes fará o que me dá prazer. Quando ele está dizendo antes fará aquilo que me apraz, quer dizer o quê? Aquilo que dá prazer para Deus. Quando Deus ele libera uma palavra, no sentido aqui a palavra já foi liberada, mas a palavra que Deus libera para que dê prazer para Ele. Para dar prazer para Deus. Quando que dá prazer para Deus? Quando a palavra ela se cumpre, quando a palavra ela é liberada, quando a pessoa ela recebe aquela palavra, e ele deixa bem claro que assim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então ela vai prosperar, então o que me apraz faz o que me dá prazer. A pergunta que eu faço, o que é que dá prazer para Deus? Para a gente estar encerrando, o que é que dá prazer para Deus? Pesar a mão sobre nós? Ah, pastor, não vejo a hora Deus pesar a mão sobre esse povo. Mas pesar a mão não dá prazer para Deus. Como que vai dar prazer para Deus pesar a mão se Ele abre mão do melhor para entregar para nós naquela cruz e agora tem prazer de matar? Não, pastor, mas esse povo merece que a mão pese. Meu irmão, todo o povo, a mão merecia ser pesada antes de Cristo. Mas por isso Deus envia Cristo, ou seja, para não pesar a mão. Porque se Ele pesasse, eu já falei, se uma unha só que fosse, já não sobrava nada de nós, quanto mais a mão. Então o que dá prazer para Deus? Pesar a mão sobre nós, nos amaldiçoar, nos desprezar, nos aterrorizar, nos decepcionar, nos enganar, nos menosprezar, nos atormentar? Não. Isso aqui, o desejo de Deus, o que Ele se alegra, o que dá prazer para Deus é nos recompensar. Eu vou repetir porque só minha esposa disse amém, que ela ouviu. Eu acho que a maioria estão com... Não sei se ainda sobrou uma comida do meio-dia, você está querendo ir ligeiro para casa, mas eu estou terminando, já estou terminando. O prazer de Deus é nos recompensar. Esse é o prazer de Deus, não é nos amaldiçoar, não é nos atormentar, não é nos amedrontar, não, Deus está colocando medo para que a gente... Não, meu irmão, medo não vem de Deus. Como que algo que não vem de Deus, Deus vai usar para o benefício dele? Não tem. Às vezes a pessoa, não, Deus está nos amedrontando, tá. Mas meus irmãos, o medo não vem dele. Como é que ele vai usar uma coisa que não é dele? Não, ele está usando esse câncer, essa AIDS, essa nova gripe para... Meus irmãos, a doença, não, eu já preguei outro dia, a doença e Jesus não coexistem, não tem como, elas não caminham junto.
Como é que Deus vai usar uma coisa que o Filho venceu na cruz para condenar, ou seja, para aproximar pessoas dele? Então quer dizer, Jesus, o que ele fez na cruz não vale, não serve. Ele vai usar uma doença para aproximar a pessoa de Deus. Se ele usou Jesus, se ele deu Jesus, Jesus é o suficiente. Então Deus, ele não tem prazer na doença, ele não tem prazer na miséria. Não, pastor, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, porque essa é a vontade de Deus. Não, meu irmão, essa não é a vontade de Deus, essa é a vontade do diabo. Você já diz o pão que ele amassou. Deus, se tivesse amassado um pão, não ia ser para você viver nessa miséria. Então não, pastor, porque eu estou carregando a minha cruz. Que cruz? Não, a minha esposa. Meu irmão, não carrega, a esposa não foi feita para carregar. A esposa, se está sendo pesada, entrega para Jesus. Aqui, graças a Deus, não tem nenhuma esposa, nenhum esposo. Não, pastor, a minha cruz. Pastor, meu filho da droga, a minha cruz. Não, meu irmão, não. Isso é uma obra para você manifestar a sua fé. Essa situação, Deus quer te recompensar. Deus quer te galardoar. Ele quer fazer com que você desfrute mais a partir do momento que você manifesta quem você é. Manifestar quem nós somos. Eu creio. A minha expectativa para 2026 é muito grande, como cada ano. Ou seja, por quê? Porque eu me movo em Deus. Não, pastor, mas os impostos, mais isso, aquilo que está para vir. Eu sei que muita coisa pode, ou seja, mas se Deus dizer não, é não. Você sabe que por causa de Jesus, Deus mudou todo o decreto, ou seja, de um país todo, por causa de uma vida. E assim Deus pode mudar por causa de você. Outro dia eu estava lembrando do pastor dando testemunho lá de trás, lá. De repente, lá quando houve a mudança de cruzado, não sei quantos lembram de cruzado para cruzeiro, cruzeiro para cruzado, enfim, aquelas coisas todas, que aquela moeda, todos uns que tinham um monte de dinheiro, de repente não valia mais nada, tinha só uma nota e assim foi, mas de repente a mãe de daquele pastor lá que ia pagar o financiamento da faculdade de não sei quantos anos, que era feito, daí chegou lá e ele queria pagar tudo, daí de repente, não, daí tem aquela mudança e o cara do banco lá, meu Deus do céu, daí ele ficava naquela maquininha e vai calculando, daí de manhã não conseguia, de tantos números que era, aí chegou à tarde, ou seja, resumindo a história, né, aquilo que ela pagou de 5 anos, né, resolveu numa parcela só. Só que numa parcela só, não foi beneficiado só o filho dela. Quantas milhares de pessoas foram beneficiadas porque alguém creu? Quantas pessoas podem ser beneficiadas esse novo ano se você crer? Se você crer. Não, pastor, mas não, é você. Deus não conta com outro, Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele conta, pastor, mas estou esperando no meu líder, não, é em você. É você. É você, Ele está contando com você. Não, mas eles já decretaram, mas a pessoa está profetizando, o outro está declarando. Meu irmão, eu não sei as fontes que eles estão buscando, mas a fonte que eu estou buscando eu sei. Palavra de Deus. E o Senhor, que é o meu pastor, Ele não vai me faltar. Esse pastor, ou seja, então o que Deus ele fala muito claro aqui, o desejo de Deus na palavra enviada pelo próprio Pai, ela não volta vazia. Então aqui não tem previsão, aqui tem provisão. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.